O UEL-FM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho. A partir de agora você conta comigo, eu conto com você. Nós vamos contar com a UEL-FM no programa Somando. Nosso desígnio aqui é criar um clube de matemática na rádio. Olha essa novidade na Rádio UEL. E eu já vou falar para você, da Rádio UEL você pode ouvir tanto pelas ondas sonoras aqui da rádio e também pode nos ouvir pelo link lá do site da UEL e do site da Rádio UEL, que você também terá o nosso programa gravado. E você inclusive tem o app, o aplicativo para baixar no seu celular, tanto para os dois tipos do iPhone e também o Samsung, os dois, tem para todo mundo aqui, viu? E o seguinte, olha, o nosso programa de matemática é um programa que vai contar com muita criatividade aqui de vocês, porque eu quero que vocês nos ajudem aqui a fazer este programa inédito, que é um programa especial para a matemática, mas não só para a matemática. Nosso desígnio aqui é criar um clube mesmo de matemática, só que para física, para química, engenharia, para computação, a estatística, a astronomia, enfim, tudo aquilo que os números maravilhosos tiverem de desafio é a partir de agora no nosso clube de matemática Somando pela Rádio UEL que nós vamos começar essa viagem pelos números. E eu quero falar um pouco sobre a história dos números, como os números influenciam a nossa vida, como já influenciaram, e também, por que não, o futuro, como os números, como que pode ser o futuro com os números, porque cada vez mais os números decidem as nossas vidas. E eu quero me apresentar rapidamente, meu nome é Ronan Botelho. Eu estou em quase todas as redes sociais por aí, mas principalmente eu quero que você me encontre lá na rede social, no Instagram ou no Facebook da Rádio UEL, que é o UEL-FM, tanto @UEL-FM, tanto no Facebook quanto também no Instagram. Lá vai ter as nossas publicações, nossos programas estarão lá, que é todo sábado, a cada 15 dias, na verdade, às 2 horas, às 2h30, eu vou falar muito aqui, porque meia hora falando, metade de uma hora falando sobre matemática é bastante perto do que nós nunca tivemos, assim, uma expectativa, um programa somente para quem gosta de matemática. E não apenas para você que gosta de matemática, porque você sabe que tem muita gente que tem medo da matemática, mas na verdade não desconhece como é grande esse universo e como ela altera as nossas vidas. Eu vou trazer aqui muitos autores esplêndidos da matemática, pessoas que, ou até mesmo pessoas que foram influentes na matemática, mas principalmente as pessoas que estão mudando o rumo da nossa sociedade com os números. Você sabe que a Terra possui bilhões de anos, isso é certo, mas foi depois da descoberta dos números, da contagem, de como se conta, como que as somas, como que diminui, divide, multiplica. Foi a partir deste momento que o ser humano começou a exatamente evoluir. A tecnologia, ela só existe de fato em razão da matemática. Então é isso. É perceber a vida através da lógica. Por isso eu quero que você conta comigo, porque estudar química, física e matemática, por que estudar essas matérias? Muito se fala que estudamos matérias demais na escola, não é? Há ainda quem diga que estudamos temas que nunca vamos usar, por isso perdemos tempo com aulas demais. Mas olha só, será que é isso? Isso para mim é um grande tabu, porque a matemática, ela é esplêndida, ela é uma matéria. Quando eu falo matemática, eu estou falando de todas essas ciências exatas, porque eu acredito, humildemente, que a matemática é a mãe de todas essas ciências, dos números em si, né? E tudo isso é voltado para os números e matemática. Então, primeiro de tudo, é importante destacar que todo assunto escolar vale a pena aprender. Não só a matemática. Eu quero dizer a vocês que o aprendizado é uma coisa que nós temos que ter como meta na vida e não há nada mais legal, mais esforçoso e mais bonito do que nós termos uma vida voltada
para a sabedoria, para o aprendizado, principalmente, com muita humildade. É claro. E eu quero que você, que está ouvindo aqui pela Rádio El, seja ou no seu rádio, ou então no rádio propriamente, no seu smartphone, ou até mesmo depois, entre no site da UEL, entre no site da Rádio UEL, ou então nas redes sociais, como eu já disse agora há pouco, que é o UEL FM, tanto o Instagram como também o Facebook. Entra lá conosco e deixe a sua dúvida, ou se você tem alguma questão para nós começarmos a conversar. E uma das questões, por exemplo, que nós já começamos lá, porque, como eu disse, a matemática ela envolve várias coisas. E uma das coisas que ela envolve é a astronomia, o céu e o espaço. E já deixaram, inclusive, uma pergunta lá que eu quero já aqui de logo responder. Foi perguntado o seguinte, olha, apenas como um começo, porque assim, dentro aqui do nosso programa, que serão 30 minutos, eu vou separar aqui em algumas partes. A primeira parte será a parte de introdução e eu vou trazer junto com a introdução de todo o programa alguma curiosidade da matemática, qual é a matemática que influencia nas nossas vidas. E aqui, primeiro, a pergunta foi, por exemplo, por que o foguete ele sobe na vertical? É uma resposta bem lógica, mas é muito legal para responder, porque envolve muitos números. Por exemplo, ele precisa de 28.400 km por hora para subir, para atravessar a zona de empuxo ali da Terra, a famosa zona de escape. É muito rápido. E também ele sobe na vertical em razão do tamanho, porque é mais perto. Porque se ele subisse como avião comercial, ele não teria como, porque 90% da massa, do tamanho daqueles foguetes de quase 100 metros de altura, aquele tamanho todo é porque eles têm hidrogênio e oxigênio para fazer a propulsão e subir até o espaço. É por isso que eles têm aquele tamanho todo. Não porque eles precisam daquilo, tudo aquilo é motor. Não, na verdade, tudo aquilo é reservatório de combustível, para vocês terem uma ideia. É por isso que eles têm alguns estágios. O foguete começa a subir devagar e de repente ele pega uma velocidade que é essa, que para ele sair da nossa atmosfera, todas aquelas camadas da atmosfera, que é densa em alguns espaços, em alguns momentos, 28.400 km por hora. Também é bom sempre lembrar que quanto menor a gravidade lá em cima para essa velocidade, é mais comum do que aqui na Terra. Essa velocidade jamais será mais perto aqui da estratosfera, é mais diferente. É bem diferente. Mas enfim, tudo isso envolve a matemática. Mas a matemática ela é uma disciplina difícil? É difícil essa pergunta de fato, mas a matemática ela é muito fácil, na verdade, o seu entendimento, mas ela é complexa, sem dúvida nenhuma. Ela é simples, como dizem alguns professores, o seu entendimento, mas para você entender de fato a fundo, para você estudar a matemática, ela se torna uma disciplina assim difícil. Porque quando uma pessoa diz que matemática é muito fácil de aprender e que você consegue de uma hora para outra, isso daí é uma pessoa um pouco soberba. A matemática é uma disciplina que você precisa a vida toda ter a disciplina ali de estudar, de entender. E é por isso que quando você quer começar a matemática, comece do zero. Comece pequeno mesmo. Olha, você pode todas as semanas, se você fizer esse exercício que aqui eu vou te dizer, já de começo, esse exercício para você melhorar a sua matemática e melhorar a própria vida, faça a tabuada. Você lembra da tabuada? Do 1, do 2, do 3, do 4? Tente fazer da tabuada do 1 até a tabuada do 10 todos os dias. Pega um horáriozinho da semana, ou se você não conseguir todos os dias, eu faço todos os dias, que é para treinar mesmo a cognição, treinar mesmo ali a lógica mesmo, porque isso expande, de fato, você treinar a matemática. Depois você começa a pegar alguns problemas, começa a pegar algumas contas um pouco mais difíceis, umas contas um pouco mais fáceis e assim por diante. Faça isso e você verá que a sua vida, o seu entendimento, a sua cognição das coisas, ela vai melhorar muito, mas vai melhorar muito mesmo. E aqui, agora eu trago aqui já um texto. Por que eu vou fazer aqui algumas leituras? Porque a leitura ela é suficiente para você entender a matemática,
porque o mundo está cheio de informação. O mundo está cheio de opinião. Então é por isso que eu quero começar aqui, após aqui o nosso pequeno intervalo do nosso primeiro momento aqui, que é a introdução um pouco mais longa hoje, em razão do nosso primeiro encontro. Então nós estamos aqui ajeitando, porque realmente fazer um encontro de matemática é um pouco mais complicado do que eu imaginava. Mas eu tenho certeza que com a sua ajuda e com a ajuda de todos, nós vamos somar aqui e vamos fazer um programa excelente de matemática. Voltando aqui, nós vamos falar sobre o seguinte. Nós temos 3 momentos, como eu disse. Primeiro vai ser uma introdução. Depois dessa introdução, nós vamos falar sobre alguma coisa que encaixe a matemática com a vida, histórias para entender o mundo, por exemplo, do professor Václav Smil, que é o que hoje eu vou ler, o que a matemática influencia diretamente na vida das pessoas, e eu vou trazer aqui um tema que todo mundo está acostumado a ler e a entender sobre felicidade. Como é que é a questão da felicidade com os números? O que os números podem nos revelar pela felicidade? É isso que eu vou falar agora, a partir de agora, rapidinho. E depois, uma radionovela. Já ouviu falar em radionovela? Isso é uma coisa antiga, não é? Mas eu quero trazer com um tom de modernidade para vocês, que é Malba Tahan, que é um dos grandes professores de matemática, de cálculo, digamos assim, e ele escreveu O Homem que Calculava, e eu vou aqui falar sobre o homem que calculava. Todo o programa serão 2 capítulos, mais ou menos, que é o tempo que me resta, que vai restar para essa situação, e eu vou falar O Homem que Calculava, e nós vamos entender como foi a história de Beremiz, né, dentro dos números, e ele vai colocando durante uma trajetória até Bagdá, ele coloca várias coisas, tá bom? É isso aí. A UEL-FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática. Começamos aqui então a parte 2 do programa. E agora é a hora da leitura, que eu faço a leitura de algum matemático, algum físico, algum químico, alguém das exatas que tem alguma coisa muito importante. Todos têm, na verdade, mas eu vou separando aqui e vou falar sobre a nossa felicidade e os números, que é o livro Os Números Não Mentem, 71 histórias para entender o mundo, do professor Václav Smil, que é um grande físico. Porque assim, sem cálculo não teríamos telefones celulares, computadores ou micro-ondas, não teríamos rádio, nem televisão, nem ultrassom para gestantes, o GPS para os visitantes perdidos. Sem os cálculos não teríamos nada, não teríamos dividido um átomo, desvendado o genoma humano ou levado até os astronautas à Lua. Eu espero que você saiba que nós sim fomos à Lua, que nós sim temos sondas solares muito perto do Sol, digamos assim, que nós sim estamos em Marte há algum tempo já, que a evolução humana ela está muito forte lá fora que eu digo no espaço, e é exatamente por isso que eu, Ronan Botelho, aqui apresentador aqui deste grande núcleo de matemática que é com você, que é somando com você, contando com você, que nós estamos aqui nesta evolução dos números com a Rádio UEL. E eu espero que você já tenha entrado nas redes sociais da Rádio UEL para acompanhar as nossas publicações de toda a rádio, que é uma cultura gigantesca em todas as áreas possíveis do conhecimento, mas agora principalmente com a matemática e todas as áreas das exatas. Todos vocês, as exatas, claro que todos os conhecimentos, todas as matérias, todo mundo, está todo mundo convidado para participar do Somando, mas principalmente para você que é professor ou aluno que gosta muito de matemática, agora você tem um ombro para somar com você, para contar com você, é isso, exatamente sobre isso. E eu vou começar então a ler aqui um capítulo de um grande livro de um professor, que ele é Václav Smil, mestre das estatísticas, que nos oferece uma visão de mundo. Olha só. O que torna as pessoas felizes?
Para responder essa pergunta, agora lendo. Para responder essa pergunta, seria muito proveitoso saber quais sociedades se consideram significativamente mais felizes que as outras. E desde 2012, isso é fácil. Basta consultar a última edição do Relatório Mundial da Felicidade, publicado anualmente em Nova York pela Rede de Soluções para Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Em 2019, sintetizando dados de pesquisa de 2016 e 2018, a Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo pela segunda vez consecutiva, seguida da Dinamarca, da Noruega e da Islândia. A Holanda e Suíça ficaram só um pouco na frente da Suécia, o que significa que as nações nórdicas levaram de 5 a 10 das primeiras colocações. O ranking dos 10 primeiros contou também com Nova Zelândia, Canadá e Áustria. O segundo grupo de 10 foi encabeçado pela Austrália e terminou com a República Tcheca. O Reino Unido ocupou o 15º lugar, a Alemanha o 17º e os Estados Unidos entraram no ranking dos 20 primeiros, raspando em 19º. Isso é o que sai na mídia, em admiração aos sempre felizes nórdicos e dando a entender que as riquezas mal distribuídas dos Estados Unidos não podem comprar. Absurdo de tudo isso, é óbvio. Até mesmo o Canadá, o nono no ranking, tem score combinado que é somente 6,3% mais baixo que da Finlândia. Dada todas as incertezas inerentes relativas às variáveis constituintes e a sua soma simplista não ponderada, não seria mais preciso, mais honesto e, é claro, menos digno de atenção da mídia, pelo menos arredondar os scores para a unidade mais próxima? Ou, melhor ainda, não ranquear individualmente e dizer que são 10 ou 20 países que estão na frente no ranking? E há uma notável falta de correlação entre a felicidade e o suicídio. Ao se colocarem essas variáveis referentes a todos os países europeus em um gráfico, percebe-se o total da ausência de relação. De fato, alguns dos países mais felizes têm taxas de suicídio relativamente altas, e alguns lugares bastante infelizes têm uma frequência de suicídios baixas. Mas, além de ser nórdico e rico, o que torna uma pessoa feliz? Países que parecem fora do lugar no ranking fornecem pistas fascinantes. Infelizmente, é de se esperar que Afeganistão, República Centro-Africana e Sudão do Sul sejam países menos felizes entre os 156 nações ranqueadas. Guerras civis vêm destruindo esses países há muito tempo. Mas o México, um narco-estado com taxas relativamente altas de violência e assassinatos, em 23º lugar, na frente da França, Guatemala na frente da Arábia Saudita, Panamá está na frente da Itália, Colômbia na frente de Kuwait, a Argentina na frente do Japão e o Equador na frente da Coreia do Sul. Claramente, esses pares formam um padrão notável. Os segundos são mais ricos, muitas vezes bem mais ricos, mais estáveis, menos violentos e oferecem uma vida considerável mais fácil do que em alguns. São óbvios, podem ser relativamente pobres, problemáticos e até mesmo violentos, mas são todos ex-colônias espanholas e, portanto, de maioria esmagadora católica. Veja essa informação que traz que a felicidade está relacionada, em algumas vezes, olha, só um professor de matemática para puxar estatística, para puxar uma informação que esses países que estão lá na frente têm uma qualidade do catolicismo, não que seja melhor ou pior, mas são dados, são estatísticos. E todos eles estão entre os 50 primeiros. Equador está em 50º lugar, bem à frente do Japão, 58º, e muito à frente da China, 93º, que tem sido vista por ocidentais ingênuos como um verdadeiro paraíso econômico cheio de compradores felizes. Mas, embora a Louis Vuitton possa estar faturando uma nota na China, nem os imensos shopping centers, nem a liderança do Partido do Ocidente tornam as Chinas felizes. Até mesmo os cidadãos da Nigéria, 85º, país disfuncional, o mais pobre, se sentem mais felizes. As lições são claras. Se você não consegue entrar nos 10 primeiros, não sendo nórdicos, holandeses, suíços ou kuwaitianos ou canadenses, converta-se ao catolicismo e comece o espanhol. Buenas sortes. Aqui ele fala uma grande situação
destas... Você já viu muitas pessoas dizerem que país é mais feliz, que país é mais triste que o outro, e na verdade nós temos aqui, são apenas estatísticas de cada país, que quem escolhe as estatísticas são os entrevistadores. São as pessoas que estão entrevistando. Então, notavelmente, sempre que alguém faz essas entrevistas, os países nórdicos são os primeiros, e os países que são colonizados pelos espanhóis, que têm a categoria do catolicismo. Não que ele diz que é bom ou que é ruim, ou que qualquer religião é boa ou ruim, mas que a nossa sociedade está mais disposta a ver pessoas felizes com essas características, e ele, só um professor de estatística, excelente para fazer essa verificação, dizer, existe aquela situação e é por isso que eles consideram mais felizes, mas na verdade não é bem assim as coisas. A felicidade depende muito mais de você do que os cálculos que alguma pessoa inventou na hora de fazer esses números, tá bom? É isso. Esse é o primeiro. Foi o primeiro, o professor Václav, os números não mentem, e realmente os números nunca mentem. E é por isso que eles desvendam a nossa sociedade. Porque assim, eu vejo dessa forma, a vida cria problemas e a matemática resolve. Vamos ao terceiro bloco. A UEL-FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática. Começando o terceiro bloco aqui do nosso programa Somando pela Rádio UEL. Conta comigo, eu conto com você. Nós vamos contar com a Rádio UEL, com todo mundo aqui. E eu quero que você, vou cobrar de você de novo. E depois eu faço a prova real, viu? Você já entrou nos canais da Rádio UEL, tanto no Facebook quanto no Instagram, e já curtiu, já compartilhou, já ajudou aqui o nosso programa, toda a Rádio UEL, toda a comunidade de jornalismo da Rádio UEL. A Rádio UEL está há 33 anos já, levando informação, levando cultura, levando tudo mais para você. Então, e olha, também não é porque tem 33 anos aqui que eles não são tecnológicos, é ao contrário. A Rádio UEL tem seu próprio aplicativo aí no seu celular. Em todos os celulares você consegue baixar aí, você entra no hall de aplicativos e baixa no seu celular. Agora eu vou falar assim, a nossa radionovela, que é o Malba-Tahan, um pseudônimo do professor de matemático Júlio César de Mello e Souza. Ele é autor de mais de 15 livros. É isso mesmo que você ouviu. O professor Júlio César, ele é carioca. Só que ele usa ele nunca foi para Arábia, ele nunca foi para lugar nenhum, mas ele teve esse apelido, ele que colocou esse pseudônimo, porque ele era muito fascinado pelo pessoal árabe. E ele escreveu um dos maiores livros da história sobre contos, sobre misturando contos e também misturando os cálculos, que é O Homem que Calculava. Creio eu que todo professor de matemática conhece, todas as pessoas que gostam de matemática conhecem essas grandes histórias de Beramis, Samir. E eu vou iniciar aqui a contar os 2 primeiros capítulos e no próximo programa, como terceiro, quarto e quinto, eu vou contar a história inteira do Homem que Calculava, Malba-Tahan, que será a nossa radionovela aqui, que eu vou contar as histórias, são histórias que ele vai da cidade onde ele está até Bagdá, e você vai ver como ele vai resolver os problemas que acontecem com matemática, e é um caso mais legal que o outro. Então vamos lá para o primeiro, sem delongas, porque aqui tudo é rápido, eu conto com você, você conta comigo, e nós vamos assim. Olha só, primeiro capítulo. Voltava eu certa vez ao passo lento do meu camelo pela estrada de Bagdá, de uma excursão à famosa cidade de Samarra, nas margens do Tigre, quando avistei, sentado numa pedra, um viajante modestamente vestido que parecia repousar das fadigas de alguma viagem. Dispunha-me a dirigir ao desconhecido Salah, trivial dos caminhantes, quando, com grande surpresa, ouvi levantar-se e pronunciar vagarosamente: 1.423.745. Sentou-se em seguida e quedou em silêncio, a cabeça apoiada nas mãos, como se tivesse absorto em uma profunda meditação. Parei a pequena distância e pus-me a observá-lo como faria diante de um monumento histórico dos tempos lendários. Momentos depois, o homem levantou-se novamente com voz clara e pausada, e enunciou outro número igualmente fabuloso: 2.321.000.
866. E assim, várias vezes o esquisito viajante posto de pé disse em voz alta um número de vários milhões, sentando-se em seguida na pedra tosca do caminho, sem poder refrear a curiosidade que o espirraçava. Aproveitei do desconhecido e depois de saudá-lo em nome de Alá, com ele a adoração e a glória, perguntei a significação daqueles números que só poderiam figurar em gigantescas proporções. E assim ele falou: "Forasteiro", respondeu o homem que calculava, "não censuro a curiosidade que te deixou a perturbar a marcha dos meus cálculos e a serenidade dos meus pensamentos. E já que soubesse ser delicado na fala e pedir, vou entender ao teu desejo. Para tanto, preciso, porém, contar-lhe a história de minha vida." E narrou o seguinte. Vamos começar aqui a história agora. Capítulo 2. Chamo-me Beremir Samir e nasci na pequena aldeia de Knoi, na Pérsia, à sombra da pirâmide imensa formada por Arat. Muito moço ainda, empreguei-me como pastor e serviço de um rico senhor de Kamat. Todos os dias, ao nascer do sol, levara para o campo o grande rebanho e era obrigado a trazê-lo ao abrigo antes de cair a noite. Com receio de perder alguma ovelha tresmelhada e ser, por negligência, severamente castigado, contava várias vezes por dia cada uma delas. Fui assim adquirindo pouco a pouco tal habilidade em contar que, por vezes, num relance, calculava sem erro o rebanho inteiro. Não contente com isso, passei a exercitar-me contando os pássaros quando, em bandos, voavam pelo céu afora. Tornei habilíssimo nessa arte. Ao fim de alguns meses, graças aos novos constantes exercícios, contando formigas e outros pequeninos insetos, cheguei a praticar a proeza de calcular todas as abelhas em um enxame. Essa façanha de calculista, porém, nada viria a valer diante das muitas outras que mais tarde pratiquei. O meu generoso amo possuía em 2 ou 3 oásis distantes grandes plantações de tâmaras e, informado das minhas habilidades matemáticas, encarregou-me de dirigir a venda e seus frutos por mim contados nos cachos, um a um. Trabalhei assim aos pés das tamareiras cerca de 10 anos. Contente com os lucros que obteve, o meu bondoso patrão acabou de me conceder 4 meses de repouso e vou agora a Bagdá, pois tenho o desejo de visitar parentes e admirar as belas mesquitas e os suntuosos palácios e da cidade formosa. E para não perder tempo, exercito-me durante a viagem contando as árvores que assombram esta região, as flores que as perfumam e os pássaros que voam aos céus entre nuvens. Ponto. Formulava às vezes sobre os acontecimentos mais banais da vida, comparações inesperadas que denotam grande agudeza de espírito e raro talento matemático. Sabia também contar histórias e narrar episódios que muito ilustravam suas palestras, já atraído por curiosidades. Às vezes punha-me várias horas em silêncio, num silêncio maníaco, a meditar sobre cálculos prodigiosos. Nessas condições, esforçava-me para não perturbar. Deixava-o sossegado e a fim de que ele pudesse fazer, com os recursos de sua memória privilegiada, descobertas retumbantes nos misteriosos arcanos matemáticos e as ciências que os árabes tanto cultivavam e engrandecem. Esse é o primeiro e segundo parágrafo, primeiro e segunda edição aqui da nossa história. E na próxima semana, na outra semana, na verdade, daqui 15 dias, quando nós tivermos o próximo Somando, eu continuo a história de Beremir Samir, esse grande matemático, o homem que calculava de Malba da Tahan. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui pela Rádio El do primeiro programa. Peço desculpas se de repente alguma coisa faltou, mas nós vamos somando e degrau a degrau vamos construir o primeiro programa de matemática. O nosso clube de matemática é o Somando aqui na Rádio El. Eu espero que você vá a todas as redes sociais, que é @UELFM, e procure tanto o Instagram como o Facebook. Procure lá no YouTube também. O meu canal chama-se @Domingol. Meu nome é Ronan Botelho. Sou estudante de física aqui na UEL e estou nesta grande viagem aos números para conseguir levar a matemática e a soma para todo mundo. Confie nos números. Tchau, obrigado. O UEL-FM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.